Oi, bom dia, tudo bem? Salete, qual que é o nosso quórum até... Vai, são 9h15. Então, eu tô vendo aqui com a Michele, do governo, nós temos a Florentina, a Marisa Lupe, o Flávio, o Maurício, a Fabiana Zapata, a Tati Lira e você. Então, aqui, e mais a Fernanda Varandas, que é suplente. São 7. Na titularidade, um suplente. Da sociedade civil, a Silvia... E a Marisa Lupe... Já tá computei, aqui, já computei. Tá. Da sociedade civil, a Silvia Covielo, a Madalena, a Helena Marangoni, a Nicole. E aí o Tiago Agenor e a Aurora, que são suplentes. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 na titularidade, por enquanto. Não sei se a Patrícia não entrar, aí a Aurora assume a titularidade. 4. Então, temos 11 conselheiros presentes, precisamos de 15. Ótimo, vamos aguardar, então, às 9h30, para ver se a gente tem quórum. Está faltando 4, né? É. Tá. A Carolina da Saúde justificou que ela está em férias ainda. Fernanda, seu microfone está fechado. Você está falando, está com o microfone fechado. Oi, gente, desculpa, eu tô falando aqui com a minha colega de trabalho. Ah, tá, pensei que era Obrigada, conosco. viu? Imagina, obrigada, Flávio. Tá bom, um abraço, tchau. Ah! Nossa! Se não é se não é a Temis... Bom dia, bom dia. Ô Rita, deixa eu só entender, presidenta. A gente vai começar às 9h30, é isso? Porque aí eu termino de me organizar. Cheguei do Rio de Janeiro, tô meio atropelado aqui. Tiago, vai aguardar 9h30 para ver se dá o quórum. Acho que a Rita não ouviu tua pergunta. Ah, obrigada, Helena.
Não sei por que está dando essa microfone. Tenta abaixar o volume, Salete, ou virar a caixinha também mais para o lado. Às vezes é conflito. Se tiver mais de um microfone aberto aí na sala, a microfone é por isso. Se mais alguém tiver com o microfone ligado, Salete, é isso que dá a microfonia. Eu tirei o celular aqui do meu lado. Eu vou fazer a verificação do quórum, agora acho que nós já temos. Então, do governo presentes, a Florentina, a Marisa Lupe, a Rita, o Flávio, o Maurício, a Fabiana, a Tati Lira e a Romilda. Então, 8 do governo. Da sociedade civil, a Silvia, a Madalena, a Helena, a Nicole, o Amador, aí a Aurora está agora, porque a Patrícia ainda não entrou, então a Aurora na titularidade, e o Márcio também não entrou, então consideramos o Tiago Agenor na titularidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós já temos os 15 conselheiros necessários. Rita. Rita, já temos os 15 conselheiros. Eu acho que é melhor mais ligar para a Rita. Bom Ela não dia. tá escutando. Oi, Rita, bom dia, tá me ouvindo? Todos, bom dia. Oi, Márcio, bom dia. A Laura também entrou, Salete. Hã? Bom dia, gente. Quem é, Laureci? Isso, bom dia. Oi, bom dia, Laura. Bom dia. Vou ficar a câmera fechada para economizar a bateria aqui, viu? Ô, Rita. Ricardo, já podemos... Rita, não sei se você está... Rita, está ouvindo? Estou ouvindo. Já temos 15 conselheiros presentes. Já fiz a chamada do quórum, podemos iniciar. O Ricardo Ótimo. já está na reunião. Eu só vou pegar a pauta. A Michele vai projetar. Tá, por favor. Bom Michele. dia a todos, vou projetar e fazer a leitura da pauta. Ótimo. Obrigada a todos os conselheiros, obrigada pela presença. Ricardo, obrigada. Bom dia, de nada. Apareceu a pauta aí, Salete? Ainda não, Michele. Não. Agora sim. Agora tá.
Pauta da terceira reunião plenária extraordinária do Conselhas, julho de 2024, dia 29/7/2024, horário das 9 às 12, virtual. Início, primeira convocação às 9 e segunda convocação às 9h30. 1. Ordem do dia. 1.1. Verificação do quórum, qualificação e habilitação de conselheiros e conselheiras. 1.2. Apresentação das justificativas de ausência de conselheiros e conselheiras. 2. Aprovação da pauta. 3. Relato da Comissão Temática Permanente de Financiamento e Orçamento e matérias para deliberação do colegiado. Então, de acordo com a memória, né, da Comissão de Financiamento, eu não sei por que meu microfone está dando microfonia. Então, de acordo com a memória da reunião, a gente tem, né, Ricardo, nós temos aí as duas pautas, que é o pós para 2025 e a adequação do plano do IGD que o Felipe apresentou na reunião da comissão, né? E hoje está para aprovação. Isso, exatamente. Aí a Michele está colocando a memória da reunião. Pode ler, Salete. Salete, pode ler. A pauta. Tá. Memória da reunião ordinária virtual, Comissão Temática de Financiamento e Orçamento de Assistência, dia 16/7/2024, ela foi das 9h30 às 12h. Aí os membros da comissão presente, Aurora Fernandes Rodrigues, a Cristina Aparecida Guzmão, o Maurício Aparecido Pellegrini, a Regina Conceição da Paixão Gomes, a Rita de Cássia Quadros Dalmaso Magno, o Tiago Agenor dos Santos de Lima. Ausências justificadas, o Amador Rodrigues, o Márcio Alexandre Mazella, a Tatiane Ramos de Lira e a Laureci Elias Dias. Participantes externos da secretaria, das sedes da CAF, o Ricardo Wagner Gomes Feller, a Rosana Pereira, e da chefia de gabinete, o Felipe Mádio de Oliveira. O apoio, Maria Michele e eu. Aí a pauta, análise e discussão da proposta orçamentária da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, SEDES, pertinente ao Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS, para o exercício de 2025. Encaminhamento da comissão. Só um minutinho, deixa eu tomar uma água aqui. A comissão informa que na reunião contou com a participação do representante da CAF sede, senhor Ricardo, que fez uma explanação detalhada da respectiva proposta, informando a redução de 10% no orçamento devido a um decreto de contenção de despesas. Na sequência, o mesmo pontuou os valores de referência de custeio, VRC, bem como as expansões propostas pela CAFC. Para tanto, a comissão destacou a necessidade de ampliar os valores para a proteção social básica e média complexidade, além dos benefícios eventuais. Diante das considerações da comissão, a CAF remeterá propostas para os ajustes para apresentação e deliberação do colegiado. Por fim, Felipe Mádio, chefe de gabinete, destaca a articulação com a Secretaria da Fazenda e a necessidade de fundamentar as solicitações de expansão. Eu acho que aqui Salete, sim. Oi.
Salete, nós estamos com o quórum, então, né? Então, o Ricardo pode entrar agora já fazendo a apresentação, né? Sim, temos 16 conselheiros presentes. Tá ótimo. Ricardo. Ok. Bom dia, pessoal. Acho que todos já me conhecem, né? Eu sou Ricardo Ferri, coordenador da CAF, responsável pelo orçamento das sedes, né? A Michele poderia apresentar aqui na tela, Michele, a última versão que eu encaminhei, da tabela da posse, por favor? Então, na realidade, agora no mês de julho, obrigado, Michele, essa aqui é essa daqui mesmo. Agora no mês de julho, os órgãos das secretarias têm que apresentar até o dia 31 de julho a proposta orçamentária setorial de cada pasta, né? No caso, nós elaboramos aqui, já estamos trabalhando, praticamente já está quase tudo finalizado, não só do FES, como de todo o orçamento das sedes, né? As demais coordenadorias também, a COSAN, da Política da Segurança Alimentar, a COED, Combate à Droga, e todas as outras ações aí da Secretaria, né? No caso do FES, nós estamos apresentando aqui a fonte Tesouro, que é o valor mais detalhado, né? A fonte 3 e a fonte 5, né? A fonte 3, para quem não sabe, é o recurso próprio, a fonte 5 são os recursos dos programas federais, né? E a fonte Tesouro, que é o carro-chefe do FES, né? Que são as maiores despesas, né? Então, nós temos que lançar no sistema POS, né? Proposta Orçamentária Setorial, no detalhe, né? Porque aqui nós apresentamos mais o resumo das ações de cada programa, mas nós temos que lançar a nível de detalhe, natureza de despesa, até o detalhe do item da despesa, né? Então, é bem complexo, né? Mas, para efeito de aprovação, a gente acaba fazendo a somatória nas ações, né? Então, essa tabela aqui, eu acredito que todos devem ter recebido, nós temos apresentado na Comissão de Finanças, né, há 2 semanas atrás, iria ser apresentado na terça-feira passada, mas não teve quórum, então ficou programado para hoje, né? Então, o que acontece? Nós já temos muita coisa lançada, né? Qualquer alteração que agora a plenária venha fazer, desculpa, aí nós vamos fazer alteração para poder lançar no sistema e transmitir, se possível, até amanhã, né? Dia 30, para a gente não deixar no último dia, né? Então, essa tabela aqui é uma tabela já padronizada que nós elaboramos na CAF. As 4 primeiras colunas são a execução dos anos anteriores, né? Vocês podem ver aí 2020, 21, 22, 23, né? Depois tem um conjunto de colunas que é 2024, que é a dotação aprovada na lei, o contingenciado, a dotação líquida, o compromisso, né? E a última coluna, déficit superávit, né? Até um detalhe, na última apresentação que eu mandei, nós tínhamos o saldo negativo e algumas proteções, mas nós elaboramos o pedido de remanejamento, já saiu e eu já atualizei a planilha. Então, a coluna déficit barra superávit, no caso do FEA, já está tudo equacionado com valores positivos, né? Depois nós temos mais 2 colunas, são as amarelas, que é a proposta orçamentária 25, né? Só relembrando que acontece, como é que o planejamento trabalha. Eles pedem para a gente apresentar em torno de abril, final de abril, começo de maio, a previsão básica de cada coordenadoria. Então, a gente informa o que tem de compromisso, novas ações, seria a base para eles poderem elaborar o VRC, o Valor Referencial de Custeio, né? Diante disso, a gente apresenta toda a secretaria, né? Não só do FES, como de todas as unidades, e entrou nessa coluna ELAB, né, previsão das sedes. Daí, o planejamento trabalha com o valor de VRC. O valor de VRC é um valor teto, que é o valor referencial de custeio, que o planejamento estabelece em função daquilo que a gente programou, e, logicamente, o que pesa mais para poder estabelecer o VRC é a série histórica do orçamento, ou seja, eles acabam liberando a média do orçamento dos últimos anos ou do atual exercício, né? Então, eles estabelecem um valor que chama VRC, Secretaria da Fazenda, né? São esses valores que estão nessa coluna. Você consegue abrir um pouquinho só, Michele, que está bem? Eu não estou com o Excel aberto aqui. Eu estou olhando numa que eu tenha. Isso, melhorou.
que é a coluna P, né? Então, aí o planejamento trabalha com valor de referencial, né? E esse ano tem uma peculiaridade, porque foi editado um decreto há uns 2 meses atrás, um decreto de contenção de despesas, revisão de valores, tudo mais, né? E eles aplicaram um redutor de 10% em algumas ações. Só que no caso do FEAS, nós só tivemos um redutor ali de 4.920, com um valor muito pequeno, em relação ao contrato com o Banco do Brasil do programa Idoso. O redutor ele foi mais significativo no âmbito da área meio, né? Os contratos operacionais, da sede, das DRADs, e algumas outras coordenadorias também, quando tem recurso de serviços, né? No caso do FEAS, o redutor praticamente é muito pequeno, né? Então, praticamente, a gente trabalhou com valor líquido, né? Que é o valor VRC da Fazenda menos o redutor, deu o valor líquido, e no caso do FEAS, para Tesouro, o total ali do nosso valor referencial é de 309.069.127. Repetindo, 309.069.127 reais. Esse é o limite teto máximo para a gente poder apresentar a proposta orçamentária do FEAS com recurso do Tesouro para 2025. O telefone ficou mudo. O meu? Tá me ouvindo? Agora voltou. Tá, obrigado, Rita. Eu estou com ele aberto aqui, mas deve ter travado. Bom, depois, feito isso, nós trabalhamos com a previsão, nós sentamos com a equipe, fizemos toda a previsão do que tem de fundo a fundo, dos valores. Não tem muito que a gente variar, pessoal, porque, como eu falei, o valor referencial de custeio é um teto, né? E que a gente não tem como mexer muito, né? E aí depois nós elaboramos, então, adequamos dentro do valor de custeio, né? Praticamente, só resumindo, né? Para benefício eventual, nós estamos deixando os 17.116.000, que é praticamente o mesmo valor da dotação orçamentária desse ano. Houve só o contingenciamento, então nós trabalhamos com um valor menor, que foi 15.404. Mas para 2025, nós estamos prevendo o mesmo valor, 17.116.000. Nas 3 proteções, é a média da execução, né? A básica, 81.515.000, a média, 65.400.000, e a especial de alta, 72.279.000, né? Esses valores é a média da dotação atual, é um pouquinho maior do que nós temos hoje, mas não veio um valor muito alto, né? A soma praticamente das 3 proteções equivale a 220 milhões, que é praticamente o valor do nosso cofinanciamento, falando aqui especificamente do cofinanciamento, né? Depois nós temos estadualizados, que são as RIs, os repasses para OSCs, né? Que nós atualizamos aqui pela necessidade atual, ou seja, pelos termos do que nós temos de parcerias firmadas, né? 34.991.000. Depois nós temos a transferência de renda, que no caso nós ainda temos o programa Benefício Idoso, que pela média é 1.003, né? E não veio disponível o valor do IBRC para o programa Bolsa do Povo, praticamente só esse valor do idoso, né? Depois tem um valor da melhoria das condições de vida, que inclusive aqui está embutido nesses 33 milhões, 763.085, está embutida a previsão do aluguel para mulheres vítimas de violência, que nós tivemos uma suplementação agora esse ano, e para o ano que vem está previsto, são R$500 por aluguel, uma previsão de 4.000 pessoas, né? Dá um total de 2 milhões por mês, multiplicando por 12 meses dá 24 milhões, né? Os outros 13 seria a previsão para ações de frente fria ou alguma ação complementar no âmbito do repasse para o cofinanciamento, né? Depois nós temos a previsão também, nós só conseguimos adequar 3 milhões para a vigilância socioassistencial, né? E então essa é a nossa proposta do que a gente colocou no VRC, né? Então totaliza 309.069.127 reais, como eu falei, né? Agora, além do valor de custeio, você deixa um pouquinho aberta essa parte azul, Michele, onde mais eu vou... Isso, essa da direita, onde eu vou focar. Sim, tá bom.
Acho que dá para o pessoal ver, né? Acredito que todos devem estar também com o quadro já recebido, né, pelo Conselho. E voltando, né, então, além do valor de custeio, as secretarias têm a possibilidade de colocar algum valor de expansão, né? Conforme até na deliberação na Comissão de Finanças, foi falado que é bem fundamentado, né? Então, nós estamos justificando uma possibilidade de expansão. Nem sempre se garante essa liberação orçamentária, tá? Já adianto isso, porque normalmente eles trabalham mais com valor referencial, né? Mas não cabe a nós apresentarmos uma necessidade real, né, de despesas. Então, na coluna expansão, nós acrescentamos a implantação de CRAS e CREAS, uma previsão de 40 milhões para o ano que vem, né, contando inclusive até com investimento. Depois, para completar o benefício eventual, nós já tínhamos 17 milhões, estamos prevendo 13 milhões para uma média de 30 milhões no ano, né? Nas 3 proteções sociais, a básica, média e alta complexidade, a proposta é de acrescentar na expansão 50% dos valores. Então, para cada um dos valores na básica, média e alta, a gente está prevendo aí 110 milhões de acréscimo no cofinanciamento dos municípios, né? Depois, nos estadualizados, também é uma previsão de 10 milhões e 800, que é praticamente um terço do que já temos a previsão hoje, né? A possibilidade de implantar alguma RI estadualizada, né? 10 milhões. Depois nós chegamos naquele valor 321 milhões, que é a previsão do Bolsa do Povo, embora todos tenham ciência que não veio recurso, né? Mas eu sentei com o gabinete e foi feita uma proposta com valores mais detalhados, que totalizaria 321 milhões 880 mil, mas, como eu disse, um valor previsto em expansão, né? Aí nós temos, na melhoria das condições de vida, o investimento de apoio aos municípios, 70 milhões e 200 mil reais, né? Depois, na vigilância, nós acrescentamos mais 11, embora temos só 3 de garantido no VRC, mais 11 para totalizar 14, né? E mais, na primeira infância, 32.500, né? E na coluna expansão de investimento, nós estamos prevendo também para a vigilância, né, investimento da ordem de 16 milhões. Então, a vigilância, se fosse possível a liberação orçamentária, seria os 16 mais 11 mais 3. Daria aqui 30 milhões de reais, né? Então, vocês podem ver que, inclusive, a expansão está muito maior que o valor de custeio, né? Mas aí depende muito do que o planejamento vai aprovar. Primeiro depende-se daqui do Conselho, logicamente, né? Mas do que o planejamento vai aprovar, e depois o projeto de lei é encaminhado do Executivo para o Legislativo para a aprovação da lei, né? E aí é no momento que pode-se aí haver emendas e tudo mais no orçamento, né? Então, a proposta nossa, pessoal, seria essa: atender dentro do VRC, que não tem como variar, né? Nós também, para poder aumentar, tem que tirar de uma outra unidade orçamentária, aí já compromete outras políticas, né? O valor de expansão, 609 milhões e 558.328 reais, e a previsão de investimento, 16 milhões, né? Em relação às outras 2 fontes, a fonte 3 e a fonte 5, o que acontece? Como são recursos próprios, né? Tanto a fonte 3 como o 5, nós temos saldo financeiro em conta corrente, o planejamento costuma dar um VRC da média dos últimos anos, né? Então, além também, vocês podem perguntar, mas como é recurso próprio, pode aumentar? Sim, pode aumentar o valor previsto, mas o valor de fonte não tesouro, ele é muito mais prático para conseguir uma suplementação. Basta termos saldo financeiro em conta, né? Então, vamos supor, nós estamos programando aqui na fonte 3, 12.008, que é a média que houve de receita durante esse ano. Então, o planejamento não dá mais que isso, porque eles tiram pela média. Se nós tivermos uma receita maior no ano que vem, basta a gente elaborar um CIR, que é um Sistema Integrado de Receita, confirma a receita e faz um SAL, que é o Sistema de Alteração Orçamentária, e suplementa, se chama crédito automático, né? Então, o que eu quero dizer assim, tendo financeiro em contas
próprias, não há necessidade de aprovação, tudo mais. É apenas confirmar a receita e aloca o orçamento onde for necessário, né? Então, a fonte 3, logicamente, a gente vai detalhar para ações administrativas, conferência o ano que vem do Conselho, né? Outras despesas, que o valor referencial é 12.008, e para os recursos federais, 5.484.600, que é o valor médio de saldo das contas atuais, né? Então, esse é o modelo da nossa proposta, né? Aí eu submeto para o Conselho para discutir, se caso tiver algum interesse em plantar valores, fazer alguma alteração, a CAF fica à disposição, tá? Eu vou deixar aberto para se alguém tiver alguma dúvida, né? Sim. A gente vai conversando, Obrigada, tá? Ricardo. Obrigado, Rita. Obrigado, pessoal. Eu pergunto se algum conselheiro quer fazer alguma consideração. Rita, bom dia, Romilda. Oi, Eu não vejo nenhuma consideração, né? A única coisa, Ricardo, dá uma olhada na parte onde está as escritas e acerta os nomes implantação e primeira infância do SUAS, por favor. Fecha a porta. Tá. Nós temos aqui a Regina e também o Tiago, né? Então, Regina? Obrigada, Rita. Bom dia a Oi, todos e todas. Desculpa que eu estou em trânsito, só estou com a câmera desligada, parei um pouquinho. Eu já ia perguntar se o Ricardo tinha feito acrescentado as nossas ponderações, eu vi que sim, né, Ricardo? Ampliação aí da proteção básica e outros itens. Só estou dizendo mesmo para segurar um pouco aí os outros conselheiros, no sentido de que a gente deu uma analisada, essas adequações são importantes, nós entendemos que é isso, a Fazenda mandou, a gente está pedindo tudo o que nós queremos e muito mais, mas já tem uma fala de um congelamento, então, quando voltar, nós, enquanto conselho, precisamos estar atentos e dizer para todo mundo aqui, né, que também não conseguimos estar junto na plenária, que a gente precisa começar a incidência do orçamento na Assembleia Legislativa, para que a gente não sofra cortes maiores na execução aí da política da assistência. Então, a gente não tem muito o que acrescentar mesmo, não consegui também analisar tanto, acho que o Thiago conseguiu, se tiver alguma ponderação já coloca, mas é isso, né, vamos mandar para lá, esperar a devolutiva e a gente juntar com os outros conselheiros para incidência. É isso, obrigada, Rita. Obrigada, Regina. Tiago? Esse cara é chato. Hã? Esse é chato. Alô? Tiago? É que ele fez um elogio a mim, presidenta, que eu sou chato. Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia, tudo bom? Então, eu quero dizer que realmente foi feitas as ponderações que nós incluímos, né? Mas eu gostaria que fosse incluído no relato da comissão. A gente fez 3 pedidos e foi acertado, né, na comissão. O primeiro pedido é a garantia de que o recurso financeiro dos benefícios eventuais se junte aí aos recursos de custeios e que fosse previsto já em dezembro, né? Então, a gente fez esse pedido, então gostaria de sinalizar. O segundo pedido também é na mesma linha da frente fria, então que a gente pudesse incluir a frente fria também no nosso relato, indicado que em dezembro, que é o fechamento do PMAS, acho que o diretor da gestão do SUAS está aqui, ele pode explicar melhor se vai ser isso mesmo. E o terceiro pedido é esse que a Regina disse e que a gente também tinha feito essa aprovação dentro da comissão, que é a nossa incidência, e que nós iríamos tirar uma data hoje, né, na plenária, ia ser na plenária, para a gente fazer a incidência na Câmara aí do Legislativo, previndo aí essa mudança no orçamento, que a gente precisa de mais recurso financeiro, então se a gente pudesse incluir. E queria só perguntar se aquela outra questão do que nós discutimos e o Felipe disse que ia ser apresentado em agosto também está na nossa minuta, que é a questão da vigilância socioassistencial para agosto.
É que eu não vi a minuta, confesso, mas só queria perguntar isso. Mas estou de acordo, viu, com o restante. Obrigado. Obrigada, Tiago. Salete? Tiago, você pode fazer a redação no chat, por favor? Ai, Salete, seu microfone. Salete está com microfone. Obrigada, Salete. Rita, eu posso só responder rapidamente? Pode, claro. Pode ser? Tiago, obrigado pelo apontamento. Vamos lá. Benefício eventual já está no nosso radar, realmente, já para dar início ao repasse logo no início do ano. Tá? Então, da mesma forma que nós temos a liberação orçamentária das proteções... Ricardo, você tem que voltar, fala, porque cortou. Cortou? O microfone cortou. Voltou agora? Está normal? Agora está, mas fala, tá bom. volta... Tá. Tiago, obrigado pelo apontamento, mas vamos lá. Quando sai a dotação orçamentária, o benefício eventual ele também vem junto na dotação, né, dependendo do valor a ser liberado. Para 25, já está no nosso radar de a gente já liberar junto com as proteções, né? Então, o benefício eventual já está na previsão. A nossa maior dificuldade é em relação à possibilidade de contingenciamento, né? Então, nós ficamos sempre preocupados, essa é a razão que às vezes a gente demora um pouquinho até poder atender o benefício. Mas pela média, ou seja, a média do ano atual, a nossa expectativa é já liberar junto o benefício com as 3 proteções, tá? Sobre a vigilância, acho que quando você fala em agosto, Tiago, você fala em relação à execução agora para 2024, né? Você tem que voltar, Ricardo. Puxa vida. Mas acho que ele ouviu. Bom dia, gente. Isso que eu ia falar, na verdade, a gente está escutando muito bem o Ricardo, viu? Não houve em nenhum momento. Sou eu. Viu, Rita? Eu acho que talvez seja você. A gente está escutando ele com clareza. Ai, gente, desculpa, mas é porque aqui some, então eu vou ver o que está acontecendo. Obrigada, Cristina. Obrigada. Tem alguém com o microfone aberto aí, um barulho. Tem alguém com a televisão ligada, parece. Pode fechar aí, por favor. Aí, como eu estava falando, a vigilância, então, nós temos aí um saldo, inclusive não é muito, mas nós já sentamos com a Coordenadoria de Ação Social, fazemos o levantamento, e nós ainda temos saldo da fonte 3, né? E a gente vai apresentar ainda esse ano, né? Algum repasse complementar aí do que nós temos da fonte 3, mais esse da vigilância. Então, com certeza, está previsto aí o benefício, a vigilância para brevemente, tá? Acho que é isso. Ótimo. Tem mais alguma pergunta? Mais algum conselheiro? Salete? Salete? Você está com a mão levantada? Em não tendo mais nenhuma consideração dos conselheiros, eu peço, então, para a Secretaria Executiva colocar a deliberação. Salete, Michele? Michele vai projetar. Tá. Michele? Pode ler, Salete. É que se eu ficar com o microfone aberto, eu não sei se vai dar microfonia. Então, eu vou ler, tá? Tá, melhor. Tá bom. Deliberação Conselho São Paulo, número 14, de 29 de julho de 2024. Aprova a proposta orçamentária do Fundo Estadual de Assistência Social FEAS, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social SEDES, para o exercício de 2025. O Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo, Conselho São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 9.177, de 18 de outubro de 1995, na 30ª reunião plenária extraordinária realizada no dia 29 de julho de 2024. Na terceira reunião,
na terceira reunião plenária extraordinária realizada no dia 29 de julho de 2024. Delibera. Artigo 1º. Aprovar a proposta orçamentária do Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, SEDES, para o exercício de 2025, apresentada pela Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios, CAF e SEDES, conforme anexos. Essa deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Alguma consideração? Podemos colocar, então, em votação? Acho que os conselheiros podem colocar também no chat, né? A aprovação. Salete, você conta aqui no chat? Vou colocar. Nós temos 8 conselheiros da sociedade civil presente e 9 do governo. Se não houver nenhuma abstenção e voto contrário, então nós vamos ter 17 votos favoráveis. Ok. Todo mundo está colocando no chat aprovado. Isso, aprovado, então. Obrigada. Ok, obrigado, gente. Obrigada. Então, nós vamos dar sequência com esses cálculos, tá? E depois eu apresento o detalhe do lançamento para o Conselhos, tá? Ótimo. Salete, coloca a pauta para a segunda. Agora é a segunda, a sequência, né? Isso. Felipe que vai apresentar ou Ricardo? Acho que é o chefe de gabinete, né? Ele está, o chefe de gabinete? Olá, está? bom dia, Sim. tudo bem? Oi, Felipe. Bom dia, Felipe. Na verdade, Salete, eu vou pedir para os coordenadores apresentarem o planejamento das suas respectivas áreas, e qualquer dúvida eu estou aqui super à disposição para esclarecer alguma questão pontual, tá bom? Marcelo. Você quer que projeta aquela planilha? Por favor, que aí o pessoal vai explicando as suas ações. Eu fiz a apresentação na Comissão de Orçamento e Finanças, mas acho que aqui é bom cada um explicar direitinho o seu projeto, enfim, dar maior transparência, né? Ótimo. Acho que era bom explicar direitinho aí com os conselheiros, para que todos mesmo os que não estiveram no dia da plenária, sejam cientes do que vai ser discutido. Eu vou só dar uma explanação, Felipe, se me permite. O que acontece? No início do ano, nós apresentamos para o Conselhos o plano dos recursos federais, como todo ano é feito, né? E só que, em função, inclusive, até agora da nova legislação, dispensa de licitação, processos licitatórios, a Secretaria tem uma grande dificuldade, como o Estado todo, né? Então, com a nova gestão, o nosso chefe de gabinete sentou com todas as coordenadorias envolvidas na política da assistência, né? E foi feita uma revisão, uma repactuação do plano, né? Do plano inicial, né? Foram adequadas algumas ações, alguns cortes, né? Então, nós estamos apresentando um plano um pouco melhor estruturado, né? Inclusive até com as ações já alinhadas com as demais coordenadorias, né? Tanto a CAF como a CAS, Coordenadoria de Ação Social, Coordenadoria de Desenvolvimento Social, a Coordenadoria de Gestão Estratégica e a IDESP e a escola, né? Então, cada coordenadoria fez a revisão, né? E o Felipe elaborou uma planilha muito bem estruturada, que é a nível de posição financeira, né? Então, cada aba do Excel tem a planilha, então os programas IGD SUAS, IGD Bolsa, né? O PET, o Programa Criança Feliz, o AC SUAS e o PROCAD e o Capacita SUAS, né? São todas as ações que estão previstas. E lá em cima ele coloca o saldo em conta em 30/6, né? A previsão dos valores, inclusive até os cortes, e o saldo final de cada programa, né? E essa planilha está bem elaborada, porque isso vai servir de base, no caso, se for aprovado, base para poder elaborar os processos e já dar sequência nas contratações e tudo mais, né? Então, acho que cada coordenadora fala um pouco, né, Felipe?
Isso, acho que a melhor forma de apresentar é cada área apresentando a aplicação do seu recurso. Só fazer uma observação que a gente fez um exercício aqui, enquanto gabinete, enquanto dirigentes, né, com os coordenadores, da gente alocar o recurso em ações mais estruturantes, né? Então, a gente tinha um planejamento anterior, que foi aprovado no início do ano. Nós revisitamos esse planejamento num olhar bastante crítico, no sentido de estruturar ações, né, que demandem investimento. A gente entende, a gente olha para a série histórica desses recursos, a gente sabe que tem uma questão na execução, então esse replanejamento vem muito nesse lugar da gente fazer ações estruturantes. É óbvio que muitas ações foram mantidas, algumas foram ampliadas, outras foram repactuadas, mas nesse lugar, né, da gente garantir e estruturar que a gente tenha um bom diagnóstico para as políticas públicas serem formuladas a partir disso. Então, vocês vão observar que nas diferentes áreas, né, nas diferentes frentes, a gente foi muito nesse lugar de diagnóstico, de estruturação e de estudos, inclusive de financiamento da política de assistência social, para que a gente consiga avançar em assuntos aí que são recorrentes aqui na plenária. Aí eu acho que é isso. Marcelo, você começa a apresentação, por favor? Sim, claro. Bom dia a todas e todos. Sou Marcelo, sou coordenador da Coordenadoria de Desenvolvimento Social aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Eu talvez seja quem mais tem recurso, então vou aproveitar para apresentar todos eles e aí depois eu passo a palavra para os demais coordenadores. Bom, esse é o recurso federal que trata o programa Criança Feliz. A única ação, talvez a ação estruturante maior que nós temos é a contratação de uma empresa para a elaboração do diagnóstico estadual da primeira infância, como apoio às ações do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância no Estado. Essa é uma ação que nós pretendemos realizar ainda até o mês de agosto, né, iniciar todos os trâmites, e o objetivo é a gente conseguir angariar informações a respeito do trabalho. E aí os outros elementos é aquilo que já estava, então monitoramento em loco dos municípios aderidos, capacitação presencial na metodologia do programa, encontro de coordenadores estaduais e demais convocações do governo federal, e a realização de encontros descentralizados da primeira infância por macro-região. É esse o ponto. Acho que eu vou passar por todos, depois, se for o caso, abrimos para pergunta ou abrimos para pergunta no final. Felipe, você quer fazer? Sim, só uma observação, que eu acho que tem uma questão aqui na redação, porque a gente fez uma discussão no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, e quando a gente fala de contratação, não necessariamente é uma empresa, né? É uma pessoa jurídica, Sim, que pode ser tanto universidade, organização da sociedade civil, enfim, todas as pessoas jurídicas, não necessariamente empresa, né? Então, é só uma questão de ajuste de redação, mas essa era a proposta que foi encaminhada e acatada pela secretaria. ótimo, Felipe, obrigado. Bom, vocês poderiam selecionar, por gentileza, o iPad? Se puder subir, por gentileza. Bom, a gente fez algumas reavaliações de valores, né? Acho que primeiro para esse encontro estadual do PET, nós tivemos um primeiro encontro no primeiro semestre, pretendemos realizar mais um novo encontro no segundo. O recurso ele foi reavaliado, a gente entendeu que era muito o recurso que tinha, e até numa linha daquilo que a gente vem discutindo com o gabinete de ações mais estruturantes, talvez seja mais interessante gastar esse recurso em uma outra ação do que propriamente na maneira pela qual ela foi construída. Aí depois nós temos orientação técnica aos municípios por meio de reuniões regionalizadas com ênfase a piores formas de trabalho infantil.
Aí depois nós retiramos essa proposta na linha 7 de contratação de empresa especializada em gestão de redes sociais. Nós entendemos que o próprio departamento de comunicação institucional pode realizar muito bem esse trabalho, então não haveria razão de nós fazermos a contratação. Aí a ideia seria da gente elaborar, e aí por meio de uma contratação de uma pessoa jurídica, como bem disse o Felipe, para verificação de uma metodologia para qualificar os dados sobre o trabalho infantil no estado de São Paulo. Nós temos diferentes fontes dentro do estado que fazem essa análise de trabalho infantil, número de trabalho infantil, mas a gente entende que talvez esse trabalho possa ser qualificado. Aí, seguindo, acho que na publicação de experiências exitosas das ações de erradicação do trabalho infantil, a gente também fez uma revisão do valor. Eu acho que é isso. Eu acho que se colar um pouquinho para baixo, por gentileza. E aí, por fim, só essa perspectiva de materiais diversos, porque a gente tem essa necessidade de impressão gráfica também. A gente dá prioridade sempre para aquilo que é digital, né? Até como uma forma de disseminação do conhecimento mais rápida, mas a gente entende que isso também nos ajuda, pode nos apoiar. Vamos para o Acess Suas. O Acess Suas a gente colocou fizemos poucas alterações. Nós não temos um grande montante de recursos, e aí a gente tem as reuniões virtuais de alinhamento técnico com as DRADs, atendimento aos municípios na execução do programa, encontros com a apresentação das boas práticas dos municípios, visita de apoio, encontro estadual, e aí aqui como colocado, contratação de pessoa jurídica para estudo de inclusão produtiva no Estado. Então, esses são os elementos que a gente considerou nossas suas. E aí, Procad. Na verdade, não é o Procad ainda, é só aqui para procurar o IGD Bolsa, acho que é o primeiro item, primeira aba. Por gentileza, se puder colocar no IGD Bolsa, tá lá na primeira aba. Aqui esse recurso ele se divide entre CGE, CDS e CAS. Então aqui na CDS a gente tem aquisição de equipamentos de multimídia, locação de computadores de alta performance, é uma necessidade que a gente entende existir aqui dentro da coordenadoria para os trabalhos que nós realizamos. Pode baixar, por gentileza. Pode baixar mais. Ações de capacitação dos agentes envolvidos na gestão e execução do Bolsa Família, que já vem sendo realizado, lançamento e realização do plano de acompanhamento e apoio técnico aos 84 municípios prioritários, os MUPs. Pode baixar. Por gentileza. As ações intersetoriais de fortalecimento do programa do Bolsa. Família referente ao acompanhamento das condicionalidades, educação e saúde e dos... Depois a gente só precisa dos municípios prioritários. Participações e ações de capacitações articuladas pelo desenvolvimento infantil. A gente fez nesses todos uma revisão de valor. Capacitações presenciais do sistema do CIBEC, da Caixa Federal, da capacitação presencial do SICOM, sistema de funcionalidades do programa Bolsa Família. Esse foi incluído até por uma necessidade do governo federal que nos foi dada. Bom, acho que é isso. Acho que eu vou passar agora para a CGE fazer as contribuições, assim como a CAS também.
Acho que abrimos para consideração dos conselheiros, né? Ou vocês, a gente pode apresentar tudo e depois abrir as considerações finais, né? Acho que fica até mais fácil. Pode ser assim, né? Qualquer coisa vai colocando, gente, vai colocando no chat para a gente poder acompanhar, ok? Então, podemos seguir. Qual é o próximo conselheiro? Desculpa, qual é o próximo coordenador? Posso fazer, Rita? Ok. Quem é, Tati? Isso. Tati, Michele, bom pode dia, pôr tudo bem? no IGD suas, por favor. Isso. Bom, então, aqui a gente tem as atividades dos encontros da vigilância socioassistencial. São alguns encontros que têm como objetivo cumprir, né, esses compromissos assumidos com as DRADs, especialmente o PMAS, que já é uma atividade anual em que as DRADs multiplicam a capacitação para o preenchimento do sistema, para atualização. Outra atividade é a orientação para o preenchimento do censo SUAS, né? O censo e o preenchimento do PMS deve ocorrer simultaneamente. Além disso, a equipe deve lançar aí a segunda etapa do projeto de vigilância, com o objetivo de apoiar e aprimorar essa atividade nos municípios. A gente tem também os encontros de proteção social especial. Esses encontros, eles estão planejados para o grupo de DRADs que tem os serviços estadualizados, né? O RI, migrante, principalmente. E os encontros... a gente tem o de Pop Rua também, serviço estadualizado. Outra atividade são os encontros com as macro-regionais. A gente já realizou um encontro no primeiro semestre, e a ideia é fazer mais um, em que a equipe vai estar presente, podendo conhecer as equipes das DRADs, né? A gente teve troca aqui de diretores na CAS, então são reuniões de alinhamento técnico nas DRADs com os diretores e diretores de núcleos, né? Onde a gente tem a oportunidade de nos aproximar melhor. Além disso, a gente programou também uma mostra estadual de experiências no SUAS. Essa atividade foi pensada, né, foi uma ideia que surgiu a partir do curso de trabalho social com famílias, que a gente teve no primeiro semestre, e para a gente continuar essa discussão de trabalho social com famílias, a mostra foi pensada para que a gente possa ter conhecimento e compartilhar experiências de trabalho social com famílias na diversidade dessa ação, né? Focando em experiências de trabalho coletivo, de valorizar práticas de transformação na vida das famílias, nos territórios, municípios que tenham metodologias inovadoras. Inclusive, o edital está aberto, a gente está divulgando as inscrições essa semana. Outra ação é a ação formativa para serviços estadualizados. Aí a gente fala dos trabalhadores das organizações sociais que atuam nesses serviços. A ação da sede Dialogando já é uma ação bem conhecida pelos municípios, né? E a gente tem aí episódios de agosto a dezembro, então são mais 5 encontros. A gente já vem realizando esses encontros, e esse ano de uma forma estendida, né? Tem sido durante todo o dia, ao invés, antes a gente fazia só meio período. Outra atividade, né? Outra proposta que a gente tem são de cursos para a equipe da CVO. A CVO é uma equipe aqui da CAS, que é responsável pelo acompanhamento das obras, né, de convênios e das estruturas das DRADs também, e até aqui na área meio também da sede, eles que cuidam do nosso layout. Outra despesa são de passagens aéreas, que a gente precisa prever aí para atender os compromissos do FONSES e da CIT. Esse ano a gente ainda tem mais algumas reuniões ordinárias, extraordinárias, reuniões com todos ampliadas, né? O FONSES ainda vai fazer uma reunião no Mato Grosso.
E, além disso, tem as câmeras técnicas que a gente participa também, além das reuniões ordinárias. Outro recurso que a gente previu foi para a publicação da amostra, então a gente quer ter aí um produto para documentar essa experiência, né, no estado de São Paulo, que espero que seja a primeira de muitas. Ainda a gente tem a publicação do projeto de vigilância, também para documentar esse primeiro projeto que aconteceu no ano passado, e a contratação também, que a gente previu aí uma ação mais robusta para a gente pensar uma contratação que a gente tenha um estudo, né, do retrato do nosso cofinanciamento. Essa ideia ela tem como objetivo a gente conseguir aí cenários com critérios mais técnicos que possam subsidiar uma proposta de novos critérios de cofinanciamento para aprimoramento da gestão e o próprio cofinanciamento de serviços, né, especialmente esses, considerando aí critérios mais técnicos que envolvam tanto a demanda como a indução da ampliação de ofertas. Então, acho que é isso. Falei de todos. Posso passar aí para a CGE. Obrigada. Obrigada, Tati. Então, dando andamento Lourenço. aqui pela CGE, vocês me escutam bem? Escutamos. Tá. Sim. Vou pedir, por favor, para colocar na aba do IGD Bolsa. Isso por aí. Poder subir, que a parte da CGE está lá em cima. Então, na parte do IGD Bolsa, a gente fez... o plano ele é bem parecido com o plano apresentado no começo do ano. A gente fez uma adequação no item de capacitação presenciais de entrevistadores do CAD único, que a gente tinha previsto a realização de um determinado número de turmas, 37, a gente não vai chegar nesse número, a gente vai chegar a 20, por conta de adequação de horário, rotina, para que os instrutores pudessem fazer essas capacitações, então a gente acabou reduzindo um pouquinho. E a gente acabou tirando duas ações que a gente tinha previsto, que foi a produção de sacolas personalizadas do Cadastro Único e a participação de congressos acadêmicos. A gente acabou optando por tirar essas duas ações. Do IGD Bolsa é isso, depois eu peço, por favor, para mudar para a aba do Procad, que é a penúltima aba. E na aba do Procad a gente fez duas adequações nos dois primeiros itens ali, né, de quantidade, que é a impressão da cartilha de cola e a impressão de material de comunicação sobre o Cadastro Único. A gente fez uma adequação de quantidade, o que acabou resultando num recurso de sobra que a gente pensou num estudo de levantamento de dados sobre o Cadastro Único, e aqui não só sobre o dado do cadastro em si, mas também sobre a gestão do cadastro em todos os municípios do estado de São Paulo, para fazer esse levantamento um pouco mais de gestão e saber como está o status do Cadastro Único, o estado da arte do Cadastro Único no estado de São Paulo. Então, da CGE, os recursos são esses. Eu precisei falar as alterações, porque os outros itens eles já tinham sido alvo de debate aqui no Conses na primeira aprovação do plano. Alguma consideração, Lourenço, a mais? Lourenço? Não, pode dar andamento, Rita, por favor. Ok. Foram apresentadas as 3 coordenadorias, né? Do plano de ação. Isso, exato. Então, tá bom. Alguma consideração dos conselheiros? O presidente, não vai apresentar o Capacita Suas? Faltou a IDESP. Estava olhando aqui agora. Ela travou. Felipe? Oi, Rita, tudo bem? Oi, tudo eu bem? acho que a Ana teve um imprevisto, ela não está aqui presente na reunião, se eu não me engano. Mas a gente pode projetar, sim, o Capacita Suas, mas no Capacita Suas a gente não fez nenhuma modificação com relação ao que foi aprovado no início do ano. Então, na perspectiva da EDESP, não tem qualquer alteração. A gente manteve
e isso a gente manteve o que tinha sido planejado e aprovado pelo Conselho. Ok. Tá bom? Contempla, Tiago? Os conselheiros... Tiago levantou a mão. Tiago? Vamos abrir agora para as considerações dos conselheiros, né, Tiago? Tá, eu vou falar de câmera fechada, porque eu acho que agora começou a travar aqui. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Então, a minha primeira consideração é em relação ao programa Criança Feliz, né? Eu entendo o que foi feito, já foi feito no semestre, já foi apresentado, debatido. No entanto, eu disse isso na comissão e eu vou dizer de novo, né? Eu acho que a gente tem uma potência no estado de São Paulo em relação a esse processo de reordenamento, e eu senti falta dessa questão do reordenamento do programa Criança Feliz. Eu acho que a gente já entende, até pela resolução do CNAS, resolução da CIT, que nós estamos falando de um serviço socioassistencial, né? E não dá para ficar dizendo ou tratando como se a gente estivesse ainda falando do programa. Entendo que a metodologia do programa está sendo construída, mas entendo também que a gente já tem um acúmulo na área e que a gente não pode aqui fazer diferente no estado de São Paulo. Então, queria ressaltar nesse primeiro ponto que eu senti falta desta questão do reordenamento. Em relação ao IGD SUAS que foi apresentado, eu queria entender melhor, porque na hora que a Tati falou, falhou para mim, se ela falou Conséias ou Fonseias. Aí eu fiquei em dúvida se as passagens aéreas... Conséias. Conséias e então, CIT. Conséias e tá. CIT. Então, obrigado. Mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer uma incidência, né? Eu entendo que a gente tem uma necessidade de discutir serviços regionalizados, eu entendo que a gente precisa ampliar esse debate, mas eu entendo que a gente tem que colocar um pezinho um pouco atrás também, né, Tati? E estou aqui fraternalmente trazendo essa discussão para a gente pensar, e inclusive na sua fala, né, vou te chamar aqui a atenção na sua fala do CONGEM, mas eu gostei bastante quando você disse que hoje os municípios têm demandas da proteção social especial. Então, eu queria perguntar a vocês se os municípios que têm demanda da proteção social especial e que não está contemplado com o serviço regionalizado, se eles vão ter um momento de escuta também, né? Porque a gente sabe que esses municípios têm grandes necessidades, né? Falo pela experiência, sempre fui gestor e profissional de município de pequeno porte 1. Vou aqui chamar também essa questão do IGD do programa Bolsa Família. Acho que o colega fez uma apresentação e eu confesso que eu precisaria me debruçar melhor sobre essa apresentação dele, mas eu senti falta, inclusive pela sua resposta, né? Não sei se foi você ou quem foi que deu para a comissão, que eu também faço parte de acompanhamento aí do programa Bolsa Família, de pensar aí na estimulação dos incentivos do controle social para o programa Bolsa Família, assim. Eu tenho sentido bastante essa falta e quero lá na comissão discutir melhor a resposta que você deu para a comissão, mas queria já ensejar a necessidade da gente fortalecer essa relação entre Conséias e a gestão do programa Bolsa Família, entre conselhos de assistência social e os gestores de Bolsa Família. Então, eu sinto bastante isso. Entendo que a gente tem uma necessidade de capacitação, de qualificação, de aprimoramento, mas eu entendo que a gente precisa fortalecer os papéis e atribuições do controle social também, enquanto o conselheiro não poderia deixar de ensejar. E, por último, falar do PROCAD. Disse isso para o Felipe, e vou dizer que, aliás, o Felipe me deu uma resposta que eu quero entender que a gente vai fazer essa discussão mais ampliada na próxima reunião do mês de agosto, mas a gente tem um PROCAD, tínhamos, né, um PROCAD que, do meu ponto de vista, acredito que de muitos gestores, trabalhadores, que era o PROCAD do Estado, ele tem uma grande dimensão e ele foi muito aí necessário para os municípios desse estado de São Paulo. E aí a gente percebe que esse PROCAD no estado, a partir do cofinanciamento do governo federal, ele está meio que capengando, assim, ele vem tentando, e eu estou vendo que a proposta desde o começo está sendo, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, mas estou sentindo esta falta, e juntei os dois, entendendo que eles têm aí cofinanciamento diferente, mas os mesmos objetivos. Então, minha pergunta é, por que do Estado deu certo? E aí o Felipe disse que nós vamos ter os resultados apresentados do PROCAD do Estado, e por que esse
Procad cofinanciado com recurso federal não está dando tanto certo assim, né? A gente está vendo que sempre fica à luz. Entendo que também é por falta de funcionários, trabalhadores, mas eu entendo que a gente pode aí potencializar, tá? Então eu fico por aqui. Se tiver mais alguma dúvida, eu me coloco. Muito obrigado, presidente. Obrigada, Tiago. Felipe, chefe de gabinete. Obrigado, Rita. Eu queria super agradecer as colocações do Tiago, porque eu acho que, apesar da gente estar falando do recurso federal, né, a aplicação do Estado do recurso federal, ele traz algumas questões que são importantes, porque o que a gente tem clareza enquanto gabinete, enquanto gestão, é que o financiamento, né, ou a ampliação do financiamento, enfim, qualquer ação orçamentária financeira, ela tem que ser acompanhada de uma série de ações complementares, que perpassa por capacitação, por sensibilização, diálogo. Então, vem muito nesse encontro do que o Tiago traz aqui para a reunião. Então, uma primeira questão, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, é que hoje, nesse exercício de 24, então, quando o Ricardo, a primeira pauta, né, a pauta de 25, era referente aos recursos do Tesouro. Essa segunda é referente aos recursos federais. Então, a gente está trabalhando com esse saldo dos recursos federais e que algumas questões que foram colocadas pelo Tiago serão tratadas com recurso do Tesouro do Estado. Então, por exemplo, a questão da especial, da regionalização, tudo isso a gente traz como um recurso do Tesouro, não como um recurso federal. Para além disso, eu acho importante também colocar, né, até eu cheguei a comentar na reunião de comissão, e acho que vale colocar aqui em plenária, eu já solicitei para a CGE, que é a área responsável pelo meu CAD atualizado, que vocês chamam de Procad estadual, e a gente vai propor aqui a inclusão na pauta, não sei se passa pela Comissão de Políticas Públicas ou se vem direto para cá, mas da apresentação, né, então, tanto do resultado financeiro quanto dos resultados atingidos pela ação que a gente fez com o cadastro único. E com relação ao Criança Feliz, entra um pouco na mesma lógica, né? Então, a gente tem feito essa discussão aqui internamente, mas acho que a gente ainda vai avançar com relação às articulações e tudo mais, né? Que isso foi uma questão que também surgiu na reunião de comissão. Eu acho que, de modo geral, é isso. A Tati e o Lorenzo vão falar, que eu acho que os questionamentos foram muito mais ligados às proteções e à questão do cadastro. Mas é isso. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Lorenzo? Então, pessoal, só para falar um pouquinho da questão do Procad e do meu CAD atualizado, o Felipe deu já uma introdução nesse aspecto. A gente está, assim, fazendo uma análise de como foi aquele meu CAD atualizado, que foi no segundo semestre de 2022, e os programas, eles são parecidos, mas eles não são iguais, né? O meu CAD atualizado, ele tinha como objetivo aumentar a taxa de atualização cadastral. E o Procad, ele está também quer melhorar a taxa de atualização, evidentemente, mas ele está muito atrelado ao processo de averiguação e revisão cadastral do cadastro único no ano de 2023 e agora 2024. Então, a gente está elaborando sim essa resposta, está olhando para esses dois programas, mas eles são parecidos, mas eles não são o mesmo programa. Então, o meu CAD atualizado foi um recurso transferido especialmente com foco nessa atualização cadastral, porque na época da pandemia deu toda aquela baixa da TAC e tudo mais, então a gente fez essa ação focando nisso, e aí em 23 o Ministério repassou esse recurso com esse objetivo de melhorar o cadastro único, a qualificação do dado a partir do processo de averiguação e de qualificação. Se tiver mais alguma dúvida, eu continuo aqui à disposição. Obrigada, Lorenzo. Tatiane? Olá, só para reforçar um pouco isso que o Felipe já falou sobre a questão que o Tiago perguntou, né, dos serviços regionalizados, aqui no IGD a gente realmente tem algumas ações relacionadas a ações formativas da equipe dos trabalhadores, mas no âmbito do FEAS, das expansões, a gente sempre considera, sim, na alta complexidade, tanto serviços regionalizados como os municipais, né? Como a gente fez na expansão 2022,
que a gente tem aí os municípios fazendo a implantação 2023, 2024, e a gente está elaborando o próximo FES, mas contando sempre, sim, com a possibilidade do repasse de recursos para a expansão de serviços municipais. Então, isso a gente pensa no âmbito do FES também, tá, Thiago? Acho que é isso. Obrigada, Tatiane. Mais algum conselheiro quer fazer alguma consideração? E não tendo as considerações dos conselheiros, eu peço para a Salete fazer colocar a deliberação. Todos estão visualizando? Sim. Sim, eu vou ler, então, porque a Salete está com problema no microfone. Deliberação Conselho São Paulo, número 15, de 29 de julho de 2024. Aprova a revisão do Plano de Ação para aplicação dos recursos financeiros federais. O Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo, Conselho São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere a Lei número 9.177, de 18 de outubro de 95, na terceira reunião plenária ordinária realizada no dia 29 de julho de 2024, delibera. Pode subir, Michele. Michele. Aprovar a revisão do Plano de Ação para aplicação dos recursos financeiros federais do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, IGD-PBF, do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social, IGD-SUAS, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, APET, do Programa Nacional de Capacitação, Capacita-SUAS, do Programa Criança Feliz, do Acesso SUAS Trabalho e do Procard SUAS, a ser utilizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social SEDES, conforme anexos. Esta deliberação entra em vigor na data da sua publicação. Acho que a Genor levantou a mão, né? Isso, eu vou falar, mas eu sei que vocês vão vir. Ah, mas isso, aquilo outro. Eu queria reforçar uma coisa que eu reforcei na reunião da comissão, por favor. Né? A gente já entendeu que o SUAS tem um campo próprio. Para de falar de inclusão produtiva nesse lugar. Assim, eu me incomodo bastante com essa questão. Eu esqueci de falar, tinha anotado aqui, esqueci de falar. Mas eu queria só sinalizar isso. Eu acho que a gente precisa fazer um debate amplo sobre o que é o mundo do trabalho, que ele não tem nada a ver com inclusão produtiva. Mas segundo, que eu queria contribuir, né, é que a gente fez uma revisão e uma atualização. Então, a gente tem coisas novas dentro desse plano, não foi só uma revisão. Então, queria sugerir, se todos concordam, de incluir a palavra revisão e atualização. Terminei. Obrigado. Todos concordam, Salete? Revisão e atualização. E também o Marcelo, coordenador da CDS aqui da SEDES, pede para corrigir também a EPET. EPET, tá? Tá. Rita, aqui, não sei o que, Tiago, é revisão e atualização ou só atualização? Eu entendo que o Tiago colocou revisão e atualização. Tá? Os dois, né? Revisão e atualização. Aurora? É Aurora, né? Isso, bom dia, gente. Oi, bom dia. Eu sei que não está na discussão, mas ao mesmo tempo está, que é a questão dos trabalhadores, né? Mesmo passando por concurso na área da administração geral, como inclusão de concurso público, eu acho que em algum momento a gente precisa apontar isso dentro dessa deliberação também. Porque, assim, sem servidor, sem trabalhador efetivo, a gente não consegue efetivar as políticas públicas, assim como o orçamento, né? Fica difícil não prever ou não citar, nem citar que é necessário trabalhador efetivo para a execução das políticas.
Então, acho que assim, a gente falou, eu tenho acordo com tudo, inclusive com as últimas indicações do Tiago, que a gente precisa atualizar as nossas falas e nomenclaturas, e como o colega que falou aqui, conselheiro também, a gente fala para nós, nada de siglas, gente, a gente precisa aprender a falar as nomenclaturas como um todo, porque nem todos entendem o que é o SUAS e, de fato, o que é cada política, cada projeto, cada ação. Então, acho que a gente precisa, como é que fala? Tornar isso cada vez mais claro, numa linguagem mais simples, mais acessível, para que qualquer pessoa saiba e entenda do que a gente está falando. Então, essas duas coisas, a questão do RH, dos trabalhadores, e a questão das nomenclaturas. Cristina? Oi, bom dia, gente. Só pedir, na verdade, para corrigir, a deliberação é reunião extraordinária, correto? Sim. Então, que tal a reunião plenária ordinária? Só corrigir isso. Salete, por favor. Obrigada, Cristina. A Michelle que está pilotando. Com relação à questão da Aurora, embora eu ache pertinente, mas eu não vejo que cabe nessa deliberação. Eu acho que essa solicitação deve ser constante da ata dessa reunião, né? E que a gente leve isso na plenária para uma. Rita, você congelou, mas eu queria reafirmar que deve constar assim, a gente não está aprovando só orçamento, mas a gente precisa aprovar também que sem trabalhador nada é feito. Eu não sei como, não sei de que maneira, se existe algum termo técnico, alguma forma de consideração, de se colocar como uma consideração, mas que é importante reafirmar que sem trabalhador, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Assistência está com 44% do seu quadro efetivo. Isso é um buraco dentro da própria sede e dentro das grades. Isso reflete na qualificação do trabalho, na demanda de atendimento, no acompanhamento dos 645 municípios. Acho que isso precisa ser registrado. Sim, eu também acho que isso é uma indicação muito importante, Aurora, mas a deliberação é sobre aprovação e revisão do plano de ação do IGD. Então, não cabe nessa deliberação esta consideração. Eu acho que ela é pertinente na ata desta reunião. Proposta de pauta para a reunião, a questão da necessidade dos trabalhadores, o que tem sido feito de forma reiterada, né, no Conselho. Mas eu não vejo a questão de ser colocado nesta deliberação, e sim ela constar na ata desta reunião extraordinária. Tá? Até o Tiago colocou aqui também, inclua na ata. É o que eu acho também, pensei em incluir na ata. Tá? Podemos levar, então, para a votação? Tem alguma consideração de algum conselheiro? Não? Então, tem alguém que é contrário à aprovação? Então, podemos aprovar em todos? Vão colocando no chat, e aí a Salete pode estar colocando. Salete? Sim, estou vendo aqui todos aprovados. Não sei se tem algum voto em contrário. Meu Deus, tá ruim. Aprovado, Rita. Ok. Salete, coloca na ata essas considerações da Aurora, por favor. Ela colocou. Tá? Tem mais alguma pauta, Salete? Não, para hoje só. Para hoje só.
Então, tá bom. E não tendo mais pauta, gostaria de agradecer a presença de todos, a parceria de sempre, nessa segunda-feira logo cedo, mas a gente, estando junto, foi mais fácil da gente poder passar as questões que são importantes para a assistência social, para a gente continuar aí no caminho da evolução e da progressão. Obrigada, viu? Quero agradecer a todos os conselheiros e até a próxima reunião. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigado. bom dia. Tchau, bom dia. Obrigado, Obrigada. abraço, parabéns. Tchau, bom dia. Obrigada. Bom dia, obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Tenham um bom dia. Uma boa semana para todos.